Uma semana de segunda a sexta, os pastores aí, né, pastor Rogério, de domingo a domingo, aleluia, amém, servindo ao Senhor. Na segunda-feira nós tivemos um panorama de bibliologia, na terça-feira um panorama da interpretação, da história da interpretação bíblica, na quarta-feira uma base, né, um panorama também de hermenêutica, na quinta exegese, e na sexta-feira nós conversamos aqui sobre a homilética. Que espetáculo, foi uma semana incrível. Como eu tenho dito, nós temos semanas de oração também, e eu sei que isso não é comum, gente. Semana de oração, não vejo muito. Temos na agenda anual semanas de oração, 6 da manhã e 8 da noite. Mas nós tivemos uma semana de seminário também para preparo dos obreiros, da igreja, dos homens, das mulheres, dos jovens. Deus está levantando homens e mulheres, jovens e crianças para essa grande seara. E já quero convidar para o segundo seminário que nós teremos, eu acho que no mês de outubro, nós vamos falar sobre as 5 solas. Quem conhece as 5 solas aí? Sola Cristo, somente a Cristo, somente a fé, somente a Deus a glória, somente a palavra. Esqueci de algumas aqui. 5 solas, amém? E daqui a alguns sábados também, você que gosta de uma pregação expositiva, também nós estaremos expondo aqui, né, as bem-aventuranças. Cada sábado um pastor, vai ser algo tremendo também, amém? Nós não convidamos para ver pessoas, né, nem para ter um movimento, mas para que você volte-se à Escritura Sagrada. Amém, queridos? Você tem uma Bíblia? Amém? Tem uma Bíblia? Tenha uma Bíblia, compre uma Bíblia, ame a sua Bíblia e leia a sua Bíblia. É o mapa que vai nos levar para os céus. Amém? Abra a tua Bíblia comigo no livro do profeta messiânico. Quem sabe? O profeta Isaías. O profeta Isaías. Capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, verso 1 até o verso 8. Acompanhe a leitura da Escritura Sagrada. Nós adotamos a versão NVI em todo o ministério, para que tenhamos uma só versão bíblica. Você pode adquirir ali na nossa livraria, amém? Essa versão. Diz assim a palavra do Senhor: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o quê? O Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e proclamavam uns aos outros. O que diz aí? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Vamos ler junto o versículo 5? Isaías dizendo assim: então gritei, ai, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ele, o que diz aí a palavra? Com ela, tocou a minha boca e disse: veja isto, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida
e o seu pecado será perdoado. Agora, uníssonos, num coral, vamos todos ler juntos o verso 8. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Aleluia! Eis-me aqui, envia-me. Aleluia! O tema emana do texto. Você tem um chamado de Deus para a tua vida. Amém? Você pode olhar para quem está do teu lado e sacudir ele dizendo: você, sim, você tem um chamado de Deus. Você tem, sim, um propósito. Você é particular tesouro do Senhor. Você tem um chamado. Acompanhe comigo, esse é o tema hoje. Eu gostaria que você saísse daqui pensando sobre isso. Isaías significa Deus é salvação. Isaías, filho de Amós, um profeta palaciano, um profeta aristocrata, um profeta diferenciado, não como muitos dos profetas que se levantavam, mas esse profeta, queridos, ele se levanta num tempo de crise, e é nos momentos de crise que Deus fala conosco. É nos momentos de crise que nós temos um particular com Deus. Nesse período aqui, esse profeta levantado para falar com Judá, e me chama a atenção algumas coisas que eu preciso observar com os irmãos aqui dentro desse chamado que Isaías sente. Ele pôde ter os olhos abertos para ver, os ouvidos, o coração sensível para sentir e o ouvido aberto para obedecer. É sobre essas três coisas que eu quero falar com vocês aqui nessa noite. Você pode acompanhar comigo novamente aí na sua Bíblia o capítulo 6 e o versículo 1 que diz: no ano em que o rei Uzias morreu. Escreve aí Isaías, o que ele diz? Eu vi o Senhor. Ele viu a posição de Deus. Ele viu os atributos de Deus. Nós lemos aqui que ele viu o serafim, como fogo, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Você tem um chamado e você precisa ver o tamanho do Deus que você serve. Você tem um chamado, você precisa reconhecer que Ele é um Deus tão grande, que Ele é um Deus tão poderoso, que Ele é um Deus criador dos céus e da terra. Parece simples o que eu estou falando, mas muitas vezes nós, chamados por Deus, igreja de Deus, salvos em Cristo Jesus, aceitamos o Senhor, batizados, estamos na igreja, mas nós não conseguimos reconhecer o Deus grande que nós temos. Esses dias eu recebi um pedido de oração para orar por alguém que estava com enxaqueca. E eu pensei comigo, eu estou orando por uma irmã que o marido deixou a casa e deixou uma carta para ela. Eu estou orando por alguém que está nos
5 últimos dias, disse o médico, de vida com um câncer já bem avançado. Eu estou orando por uma criança que foi diagnosticada com leucemia. Eu estou orando por tantas questões tão difíceis que Deus pode fazer. E eu pensei, qual é a prioridade de Deus? Nós precisamos enxergar esse Deus poderoso, e você pode repetir comigo: eu preciso ver a Deus assim como Isaías viu. Ele viu um Deus grande, ele viu o trono de Deus, ele viu o poder de Deus, ele viu a autoridade de Deus, ele viu os anjos de Deus, ele viu os atributos de Deus. Nós precisamos ver esse Deus tão poderoso. É esse Deus grande, esse Deus infinito, é esse Deus que pode todas as coisas, é esse Deus que faz milagres e maravilhas, é esse Deus que fez tantos milagres que ninguém na face da terra poderá ser capaz de fazer algo maior do que ele fez. Isaías está falando a respeito do Messias, Isaías está falando a respeito do Cristo, o Deus Todo-Poderoso, que veio na terra, que pisou na terra, aonde aconteceu o maior feito de todos os tempos. O maior feito de todos os tempos não foi o homem sair da terra e ir até a lua, mas foi Deus sair dos céus e pisar na terra. Esse Deus é poderoso. Alguns, interpretando mal João capítulo 14 e versículo 12, dizendo que nós faríamos obras maiores do que o Senhor Jesus, porque Jesus disse aos seus discípulos que obras ainda maiores nós faríamos. Nós viemos de uma semana de seminário, né? Mas tem um contexto que Jesus está dizendo: ninguém fez maior milagre do que Jesus. Jesus está falando não da qualidade de um milagre, mas do alcance. Jesus estava restrito à Judéia. Jesus estava ali percorrendo, se não me falha a memória, no seu ministério não percorreu mais do que 120 quilômetros. Jesus estava dizendo que nós chegaríamos às nações, aos povos não alcançados. Jesus estava dizendo que a igreja se multiplicaria. Jesus talvez estava dizendo a respeito da internet, a você que está aí no YouTube agora assistindo essa mensagem, há mais de 2000 anos atrás, Jesus talvez estava dizendo, talvez não, ele estava dizendo que o alcance que nós produziríamos, talvez ele não poderia produzir. Jesus fez o cego ver. Você conhece algum pastor, algum bispo, algum apóstolo que todo dia faz o cego ver? Você conhece um pastor que anda sobre o mar, que caminha sobre as águas? Você conhece alguém que já orou pela água, ela se transformou em vinho? Você conhece alguém que orou por mais de 5.000 homens, 25.000 aproximadamente, homens e mulheres e crianças, e saciou a fome após uma oração? Você conhece alguém na terra capaz de acalmar a tempestade? Você conhece alguém que ora e 10 leprosos são curados ao mesmo tempo? Você conhece alguém que ora e cola a orelha de alguém, parte do corpo de alguém após um acidente? Você conhece alguém que ora por um pescador e ele colhe 153 grandes peixes? Você conhece alguém com necessidade de suprimento ou de moeda e ora, tira a moeda necessária da boca de um peixe?
não há ninguém maior do que o nosso Senhor. Não há ninguém maior e melhor do que o nosso Salvador. Não pisou ninguém e nem pisará na face da terra outro Deus tão grande. Não há uma religião, não há um líder, não há ninguém como o nosso Deus. Nós precisamos ver assim como Isaías viu: esse é o meu Deus, esse é o teu Deus, esse é o nosso Deus, o grande eu sou, o Jeová Jiré. Ele é poderoso, é esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que você serve. Não há ninguém como Ele. Então você pode dizer: eu preciso ver como Isaías viu. Mas segundo lugar, diga comigo, eu preciso sentir como Isaías sentiu. Coração sensível para esse chamado. Em primeiro lugar, o chamado de Deus é para nós vermos o tamanho desse Deus. Em segundo lugar, nós precisamos sentir no nosso coração. Observe comigo a palavra de Deus no verso 5, que ele diz: então, o que diz aí na tua Bíblia? Gritei. O que ele gritou? Ai de mim. Se você observar o texto sagrado, os capítulos 1, 2, 3, 4, 5, ele vai dizendo: ai de ti. Ai de ti, ai de ti. Mas quando ele vê a presença de Deus, quando ele é chamado a entrar à presença de Deus, ele grita: ai de mim. Ele sente a sua própria condição. Vai apertar um pouquinho, eu sei, mas todas as pessoas que sentem a presença de Deus, pastor, todas as pessoas que de fato têm um encontro com esse Deus poderoso, todas essas pessoas, elas sentem a sua condição imoral, elas sentem a sua condição pecaminosa, elas percebem a sua situação caída. Elas olham para dentro de si e não conseguem vangloriar-se a si mesmo. Eu não conheço um grande servo de Deus. Servo de Deus não é grande. Ou é servo, ou é servo. E servo serve. Grande servo no reino de Deus não existe. Quando nós entramos na presença de Deus, nós começamos a sentir o que Isaías sentiu. Nós precisamos parar de apontar o dedo para o nosso irmão. Nós precisamos parar de apontar o dedo dizendo: ai de ti, ai desse, ai daquele, e colocar o espelho da palavra de Deus diante dos nossos olhos e apontar para nós mesmos e gritar, se for possível, para nós mesmos e dizer: ai de mim. Nós precisamos nos converter. Isaías, ele sente a presença de Deus, mas ele sente a sua própria purificação. O versículo 5 diz: então gritei, ai de mim. O que ele diz? Eu estou. Olha a condição que ele se acha. Olha a realidade que ele se encontra. Eu estou perdido. Até agora. Ele estava profetizando. Ele estava trazendo a ira de Deus. Mas, querido, igreja do Senhor, preste atenção. Eu estou tentando achar as palavras corretas aqui. Mas as pessoas hoje não entendem o que é sentir a presença de Deus. Hoje o culto foi um derramar de Deus. Hoje o pastor quebrou tudo. Eu não estou aqui para quebrar ninguém, não quebrar nada. Hoje, não, escute.
Sentir a presença de Deus não é algo exterior. Ter um encontro com Deus não é um estilo, não é uma religião, não é um perfil de uma placa. Sentir a presença de Deus é ter um encontro a ponto de termos mudança interior. Eu prego para uma igreja que vai lá para fora. Eu prego para uma igreja que vai carregar a presença de Deus. Eu prego para uma igreja que vai pregar para os seus filhos. Eu prego para os maridos que vão ser sacerdotes do lar. Aqueles que sentem a presença de Deus, eles sentem a sua própria purificação. O versículo 6 diz que logo um dos serafins voou até mim, diz Isaías, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Nem mesmo o anjo pegou a brasa na sua mão. A brasa que estava no altar de Deus foi tirada com uma espécie de um alicate, uma ferramenta para tocar a boca de Isaías. Quando nós temos um encontro real, pessoal e maravilhoso com o Espírito Santo de Deus, nossa vida é purificada, nossa vida é transformada, nossa mente é transformada, nossos olhos são transformados, nosso coração é sensível, e agora a nossa boca é purificada pelo Espírito Santo de Deus. Essa boca é diferente. Essa boca agora pede perdão, sabia? Irmãos, se eu sinto no meu coração que eu falhei com um irmão, eu não consigo. Eu fico inquieto. Eu tenho que procurar esse irmão. Pastor, irmão, talvez eu falei uma palavra que te machucou. Eu preciso te pedir perdão. Pastor pede perdão. Pastor volta atrás. Pastor se humilha. Membro, diácono, presbítero. Não importa o título, o grau, o envolvimento. Se eu sou purificado com Deus, se eu tenho a presença de Deus, eu tenho o temor de Deus, os meus lábios são purificados. Não tem como. Hoje se vive um evangeliquez, um linguajar de crente, por algum lugar até roupa de crente, um estilo de crente, mas uma vida de crente está difícil. Diga comigo, eu preciso sentir. Eu preciso sentir o que Isaías sentiu. Muita gente hoje parece que nunca sentiu a presença de Deus, porque na presença de Deus nós sentimos a nossa própria condição, a nossa miserabilidade, a nossa pecaminosidade. Eu preciso te lembrar que você pode fazer qualquer esforço para ser salvo, você não conseguirá ser salvo. A salvação é pela graça. Mas logo que você é salvo em Cristo Jesus, você carrega consigo características de servo de Deus. Eu contei, e vou contar aqui de novo, uma ilustração, lá no retiro de jovens, onde certa vez, um funcionário de uma empresa, trabalhava nesta empresa há 30 anos, e nos 30 anos, ele nunca havia chegado atrasado no trabalho. Mas um dia, ele se atrasou. Então o patrão ficou curioso. Não pode. Fulano, 30 anos de empresa, nunca chegou atrasado. O que aconteceu? Eu preciso perguntar. Fulano, o que houve? Que hoje tu chegou atrasado?
E ele olha para o patrão e diz: olha, eu tive um encontro com o pitbull na parada do ônibus. E eu fiquei lutando com esse pitbull. E foram horas ali. E eu não conseguia me desvencilhar do pitbull. E eu cheguei atrasado. O patrão olha para ele dos pés à cabeça. Ele está intacto. A roupa está no lugar. O cabelo está no lugar. Mas tu voltou para casa? Não, eu vim direto do trabalho. Aquele pitbull ficou horas comigo e quando eu consegui, eu vim trabalhar. Moral da história: não tem como ter um encontro com o pitbull e não ser no mínimo arranhado. Não há como sentir a presença de Deus e ter um encontro com Deus e não ser transformado por Deus, e não ter as digitais de Deus, e não ter os atributos, alguns também, de Deus sobre a nossa vida. É impossível. A mulher samaritana, quando teve um encontro real, pessoal com Jesus, ela entendeu os propósitos de Deus. Antes ela não entendia o que Cristo falara. Agora ela: ô Senhor, agora eu já entendi. Então me dê esta água para que eu não possa mais vir aqui tirá-la. Diga comigo: em terceiro lugar, quem está comigo? Em terceiro lugar, Deus me chamou para obedecer. Amém? Em primeiro lugar, Deus me chamou para ver a glória de Deus. Em segundo lugar, Deus me chamou para sentir a presença de Deus. E em terceiro lugar, Deus me chamou para obedecer à voz de Deus. Diga comigo: nós precisamos ouvir o que Isaías ouviu. Olha o que ele disse aqui no verso 8. Então, o que diz aí na tua Bíblia? Ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Preste atenção, que Deus não conta com muitos. Observe o pronome quem no singular. A quem ele está se referindo? A uma pessoa. Quem sabe essa pessoa está aqui hoje. Quem sabe uma chama viva de ser um missionário de Deus. Quem sabe o Espírito Santo está tocando o teu coração para começar a orar por toda a tua casa, toda a tua família, e você não está satisfeito que tua casa, tua família não estão servindo a Deus? Quem sabe o Espírito Santo não está tocando o teu coração? Irmãos queridos, eu tenho falado para a igreja: nós não fazemos campanha, nós não fazemos ajuntamento de crente, nós queremos ganhar almas para Cristo Jesus. Quem sabe até o final do ano você ganhe pelo menos uma alma para Cristo, você ore por ela. O Senhor está conclamando, o Senhor está chamando, o Senhor está falando, o Espírito Santo de Deus está conclamando e falando que nós precisamos ouvir aquilo que Isaías ouviu: a quem eu enviarei. É você mesmo. Quantas pessoas você conhece que estão depressivas? Quantas pessoas você conhece que estão dilaceradas? Nós precisamos ouvir o que Isaías ouviu. Ele chama no singular a quem? Mas preste atenção aqui. Ainda no verso 8, então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei e quem irá por nós? Sabe o que significa isso? Lendo esse texto, a Trindade espera a tua decisão. Primeiro ele fala na primeira pessoa, agora ele fala no plural. Quem
de vocês irá por nós. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo conta conosco. O Espírito Santo quer usar os teus talentos. O Espírito Santo está gemendo, querendo ouvir as tuas orações por pessoas. Quem sabe não é nesse ano que a história da tua família vai ser mudada. Eu não acredito em maldição, não. Eu não acredito em maldição hereditária, não. Isso não é tema bíblico, não. Sai fora disso. Aquele que aceita Cristo Jesus já não há mais encantamento. Aquele que é de Jesus, aquele que foi chamado por Cristo Jesus, o inimigo não toca. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Aquele que serve a Deus, ninguém toca. Aquele que obedece os preceitos de Deus, é filho de Deus, é amigo de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão falando conosco nesta noite. Quem irá por nós? O Senhor já passou pela terra. Agora é nós. Agora é eu. Agora é você. Mas nós precisamos ser sensíveis àquilo que Isaías sentiu e aquilo que Isaías ouviu. Igreja, presta atenção. Você hoje está ouvindo a palavra. Hoje é a tua decisão. Quanto tempo faz que você está no Evangelho? Quanto tempo faz que você é cristão, que você se diz crente, que você está no rol de membro de uma igreja? Quanto tempo você está sentado numa cadeira recebendo curso, sendo alimentado? É seminário, é semana de oração, é painel, é cursos, experiência no lar, projeto Sara, cultos de ensino. Acho que está na hora de ir. Eu acho que está na hora de nos movimentar. O Espírito Santo de Deus está falando contigo. Você vai passar a vida toda sem ganhar uma alma para Jesus. Você vai passar a tua vida toda sem trazer alguém para Cristo Jesus. Sem estender a mão para o doente, para o caído, para o aflito. A igreja aqui aceita todos, ela só não aceita tudo. Mas nossa mão tem que estar estendida ao pecador. Nós somos apaixonados por pecadores. Jesus deu a sua vida pelos pecadores. Nós somos apaixonados pelos pecadores. Você tem que ser sensível àquilo que Deus está nos mostrando. O Espírito Santo de Deus está nos chamando. O chamado de Deus, ele é pessoal para a tua vida. Quantas pessoas queriam estar assentadas onde você está, ouvindo a palavra que você está ouvindo, recebendo a salvação que você já recebeu de Deus. Você foi chamado por Deus. Você foi chamado, assim como Isaías foi chamado, mas agora nós precisamos parar de apontar o dedo e dizer: ai de ti. Começar a dizer: ai de mim, Senhor. Aí começa o início do grande sucesso na vida cristã. O grande sucesso do filho pródigo foi quando ele caiu em si. Ele olhou para dentro de si. A história do filho pródigo é linda. Nós falávamos aqui os capítulos dos achados e perdidos. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. A história é linda do filho pródigo, mas é lindo quando a Bíblia diz: e caindo em si. Ação, verbo, foi, voltou-se, lembrou-se da casa do seu pai. Isaías disse no final, depois das perguntas do Senhor Deus, perguntas pessoais,
das quais Ele está fazendo para você aqui nessa noite. Quem irá por nós? Pense um pouquinho agora, na tua família está todo mundo são? Todos os teus filhos estão salvos? O teu vizinho? Será que aquele carrão e aquela grama verde que ele tem, será que ele não precisa de algo mais? Será que nós não precisamos entrar nos hospitais, nos presídios, nos valados? Esse mundo está sofrendo. Nós precisamos proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Isaías ouve o chamado. Note essas palavras. E eu sei, queridos, que infelizmente poucas pessoas irão responder de fato dessa forma. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Você pode levantar a mão para os céus e dizer a Deus: olha, é diante de Deus que nós estamos aqui, Assembleia dos Santos. Nós estamos na presença de Deus, aqui a igreja se reúne e a presença de Deus é manifesta aqui nesse lugar. O Senhor está chamando com propósitos específicos aqui nesta noite. Eu creio nisso, eu creio que o Senhor está chamando missionários, homens e mulheres, jovens e crianças para esta grande seara. Deus não nos chamou para ficar presos nesse banco. Deus nos chamou para ver a sua glória. Deus nos chamou para sentir a sua presença. E Deus nos chamou para ouvir o seu chamado. Aleluia. Então agora você vai dizer, com a mão levantada assim: já baixou? Quem vai para a batalha não cansa tão fácil assim. Soldados que o Senhor alistou para essa grande obra, Ele não cansa por qualquer coisa. Quem sabe você pode mentalizar, pensar nessa alma, dizer para o Senhor: envia-me, envia-me, envia-me almas, envia-me situações, envia-me esses problemas, sim, envia-me pessoas para eu orar, eu impor as mãos sobre os enfermos. Envia-me almas para salvar. Envia-me a minha família. Aleluia. Envia-me. Prepara, Deus, o coração duro do meu marido, da minha esposa. Envia-me, Senhor. Envia-me, me dá sabedoria, Espírito Santo, me toca com a tua presença, como a tenaz, purifica os meus lábios, assim como purificou o Senhor Jesus. Vai colocar palavras nos teus lábios, fica tranquilo, enquanto você de coração falar: envia-me a mim, o Senhor vai te dar palavras de sabedoria, palavras de vida. O Senhor vai colocar fé no teu coração para orar pelos enfermos. O Senhor vai levantar as suas mãos, você vai repreender os demônios, você vai levantar mãos santas, mãos poderosas. As suas mãos vão ser mãos que curam, mãos que se estendem, mãos que se levantam, mãos que contribuem. As suas mãos, você está dizendo: envia-me, envia-me, Senhor, a curar esse mundo que está sofrido. Diga: envia-me, Senhor, as almas para a casa do teu Pai. Aleluia. Por isso foi que Deus te chamou. Ele me chamou. E Ele te chamou. Hoje, eu conversava com a minha esposa, dizendo: eu não tenho medo da morte. Eu não sei quanto tempo eu vou viver. Mas enquanto eu viver,
Eu preciso me deixar gastar na obra de Deus. Quando eu me acordo pela manhã, eu sinto um senso de urgência, sabe? O que eu posso fazer mais no reino de Deus? A mente, o coração fica dizendo: envia-me, Senhor. Deus está preparando uma grande colheita para todos nós. Aleluia, eu creio nisso. Sim, o teu filhinho que tem um coração duro, ele vai dizer: mãe, pai, eu quero ir lá para os teens, para os adolescentes. Mãe, pai, eu quero ir para a escolinha da igreja. A tua esposa vai dizer: eu quero ir para o encontro das mulheres. Os homens vão dizer: eu quero ir para o encontro dos homens. Deus vai mover a tua casa, Deus vai mover a tua família, mas Deus vai mover a tua vida. Você vai sentir a glória de Deus, você vai ver a presença de Deus, e você vai trabalhar para o Senhor, vai ouvir, vai obedecer, assim como Isaías obedeceu o chamado do Senhor. Eu estou preparando uma igreja triunfante, uma igreja zelosa, uma igreja que ganha almas, uma igreja que não se cala, uma igreja que não se curva diante das adversidades, uma igreja que não se cala em meio a ideologias, perturbações e leis contra a igreja. O Evangelho é o poder de Deus. Aqui está o remédio que cura. Você precisa abrir essa palavra na tua casa. Nós temos receitado para os casais aqui: dia da família, dia de culto do lar. Abra a Bíblia com o teu filho, com a tua esposa. Nós temos receitado aqui um dia entre os casais, marido e mulher, no mês. Famílias saudáveis, vidas preparadas na obra do Senhor. O Senhor vai fazer grandes coisas, eu tenho certeza. Que o Senhor já está preparando no teu coração. Preste atenção ao sair desse culto aqui. Deus já vai preparar situações, vigie, para você levar o Evangelho de Cristo Jesus. Um tempo atrás, eu estava dirigindo, descendo a Frederico Dil. Daqui a pouco, um acidente de moto na minha frente. E aquela moto voou. E para todos os carros, eu ligo o alerta para segurar ali, mais acidente, coloco do lado. O rapaz abriu o lado, uma perna virou para trás. E eu vejo saindo de um carro, um senhor, devagarinho, e vai andando, e vai andando. Aleluia. Um grande exemplo para mim. Aquele senhor se abaixa e começa a orar por aquele rapaz que começa a dar um ataque epilético, alguma coisa. Ele começa a orar e dizer: aceita Jesus como teu Senhor, como teu suficiente Salvador. Jesus Cristo morreu na cruz por ti, eu tenho para ti a vida eterna. Ele dizia: eu tenho para ti a vida eterna. Eu oro por ti nesse momento. Aceita Jesus, aceita Jesus. É assim que nós precisamos ser. É urgente o chamado, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me às situações, às adversidades, e o Senhor vai purificar os teus lábios para ser usado poderosamente por Deus. Esta igreja zelosa, esta noiva que o Senhor virá para buscar, uma igreja preparada, a igreja que faz a diferença, em nome do Senhor Jesus. Amém? Coloque-se de pé e diga comigo: eu tenho um chamado.